Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PISM 3 de 2024. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O galvanômetro é um aparelho capaz de medir pequenas correntes elétricas que passam por ele. Entretanto, as correntes elétricas em circuitos cotidianos geralmente são muito maiores do que o galvanômetro suporta diretamente. Modificações podem ser feitas no galvanômetro com a associação de um resistor, de forma apropriada, para permitir fazê-lo funcionar como um voltímetro ou como um amperímetro. Este resistor pode ter resistência grande ou pequena, relativamente à resistência interna do galvanômetro. Assinale a alternativa que representa a associação apropriada do resistor com o galvanômetro, a partir do funcionamento correto do voltímetro e do amperímetro. Então, o galvanômetro, ele consiste em uma bobina móvel suspensa entre os polos de um ímã, que pode girar em torno de um eixo. Quando a gente liga a um circuito uma corrente elétrica na bobina, vai produzir um campo magnético. A interação desse campo magnético com o campo magnético do ímã vai produzir um torque que vai fazer essa bobina girar. Um ponteiro fixo na bobina indica em uma escala o valor da corrente elétrica. Se a direção da corrente elétrica for invertida, o ponteiro gira no sentido oposto. Então, esse aqui seria o funcionamento básico de um galvanômetro. A gente tem que lembrar também que as peças polares do ímã, elas são projetadas para que o campo magnético entre elas seja sempre uniforme, de forma que a deflexão angular do ponteiro seja proporcional à corrente elétrica na bobina. Um galvanômetro é a base de amperímetros e voltímetros analógicos. Com um resistor de valor adequado ligado em série ao galvanômetro, ele pode ser usado como voltímetro. E com um resistor ligado em paralelo, ele pode funcionar como um amperímetro. Então, o galvanômetro ele seria representado dessa forma aqui, onde a gente conecta aqui o polo positivo, aqui o polo negativo. A corrente elétrica vem aqui, gera um campo magnético. Esse campo magnético ele interage com o campo magnético dos ímãs, fazendo o ponteiro, né, do galvanômetro funcionar. Porém, o problema é que a gente analisa a forma correta que a gente vai associar um resistor a um galvanômetro para que ele funcione como um amperímetro, né, e o voltímetro. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: quando um galvanômetro ele é utilizado para medir a corrente elétrica em um circuito, como esse fio do eletroímã ele é muito sensível, tá? A gente deve conectar a ele em série para não danificar esse galvanômetro. Então, veja bem, quando eu vou medir corrente elétrica, eu vou ter um amperímetro. O amperímetro deve ser conectado em série ao circuito. Para corrente muito intensa, capaz de danificar esse fio aqui do galvanômetro, a gente associa o resistor em paralelo ao galvanômetro. Para medir a tensão, ou seja, a DDP, a voltagem em um circuito, o eletroímã deve ser conectado a ele em paralelo. Assim, para que apenas uma pequena parte da corrente elétrica atinja o eletroímã. Então, este deve ser conectado em série a um resistor de alta resistência. Então, o que as alternativas estão falando? Que quando a gente tem um amperímetro, tá? Que vai ser o nosso galvanômetro, ele vai ser ligado em paralelo, tá? Errado. Por quê? Porque quando a gente vai ligar um amperímetro, o amperímetro tem que ser ligado em série.
certo? A letra B fala assim, o amperímetro é um galvanômetro. Tá. Com grande resistência e ligado em série. Não. Para que eu use um amperímetro, a resistência do amperímetro tem que ser muito baixa para que a gente consiga medir a corrente elétrica que passa no sistema. Beleza? Porque se a gente tiver resistência elétrica no amperímetro, a gente vai alterar significativamente a medida da corrente elétrica. Aí ele fala assim, o amperímetro é um galvanômetro com uma pequena resistência elétrica. A resistência elétrica tem que ser nula para que a gente consiga medir a corrente elétrica. A letra D, ela fala assim, se ele funcionar como um voltímetro, é com uma grande resistência e ela tem que ser medida em série. E a letra E, ela fala que o voltímetro é um galvanômetro com grande resistência em paralelo. Então, veja bem, para a gente responder qual das duas está correta, a gente tem que lembrar que, quando a gente for medir a DDP, a voltagem, né, para que a gente não estrague o nosso galvanômetro, ele deve ser conectado em série com um resistor de alta resistência. Então, ele tem que ser conectado em série com um resistor de grande resistência. Por isso que a resposta é a letra D. E a letra E fala que é com grande resistência, mas em paralelo, que está errado. Ele tem que ser ligado em série. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.